Senhor. Estava orando, buscando ao Senhor, e o Senhor colocou esse versículo ao meu coração, porque esse versículo tem um significado interessante, porque ele vai dizer assim, ó, o profeta Isaías ao povo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então entenda que todos nós queremos comer o melhor desta terra. Cada um de nós queremos ter o melhor desta terra. Só que entenda, o que nós vamos aprender nesta noite em alguns versículos, em alguns capítulos, é que muitas vezes a bênção do Senhor, ela está condicionada a alguma coisa. Ou seja, a bênção do Senhor para o povo neste versículo estava condicionada se eles aprendessem a ouvir a voz do Senhor. Ou seja, o Senhor estava dizendo: se vocês quiserem e vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Então a parte A fala o que os homens precisavam fazer, e a parte B era a consequência, o que eles iam receber. Então Isaías ele estava dizendo: este povo ele não é abençoado porque ainda não está ouvindo a voz do Senhor. Eles fazem o que eles querem, ele anda pelos caminhos que eles querem, eles fazem tudo para sair da vontade do Senhor. E mesmo assim eles querem comer o melhor desta terra. Mas para a bênção vir, ela está condicionada ao quê? A aprender a ouvir. A ouvir quem? O Senhor. E a ouvir quem? Nos dias de hoje para nós, o Espírito Santo de Deus. Está onde? Que habita em mim e habita em você. Entenda que a maioria dos versículos da Bíblia que estão referência sobre bênção, ele sempre vai estar condicionado a algo que eu preciso fazer primeiro. Porque muitas vezes nós queremos receber a bênção para depois fazer alguma coisa. Mas a Bíblia ela sempre nos ensina ao contrário. Aqui estava dizendo para o povo Isaías: você consegue parar para ouvir o que o Senhor tem a dizer para você? O que o Senhor tem para te direcionar? O que o Senhor tem para te conduzir? Muitas vezes, na fadiga do dia, na ansiedade das coisas, nós não deixamos o Espírito Santo falar conosco. E muitas vezes o que acontece? Somos humilhados, quebramos, não dá nada certo. Daí eu vou dizer: Senhor, por que não deu? É porque você não, naquele dia, você não parou para ouvir e dizer: Senhor, o que eu devo fazer agora? Qual o caminho? Fala comigo. Eu tenho que tomar uma decisão. Qual decisão eu tenho que tomar? Eu tenho que ir a algum lugar. Senhor, fala comigo. Como que eu devo ir? Este versículo está condicionado. E muitas vezes o melhor não acontece. Por quê? Porque você não conseguiu ouvir o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que nós possamos, no nosso dia a dia, começar a dar ouvido à voz do Senhor. Porque se eu e você ouvirmos a voz do Senhor, tenha uma certeza, você vai comer o melhor desta terra. Por quê? Porque Ele vai te dirigir, Ele vai te direcionar, Ele vai colocar você no lugar da bênção. Por quê? Porque você está dando ouvido. Mas o nosso dia é assim? Muitas vezes o Espírito Santo fala: vai para a direita, você vai para a esquerda. O Espírito Santo fala assim: fica quieto, você fala. Não toma decisão, você toma. Então entenda que em alguns momentos nós não vamos ouvir. Porque não queremos. O versículo começa como? Se quiseres. Não é obrigado. Mas tem que fazer o quê? Querer. Que nós possamos começar a dizer: Senhor,
eu quero comer o melhor desta terra. O Senhor tem o melhor desta terra, mas a partir de hoje eu quero ouvir a sua voz, me direcionando, me ajudando. E o que o Senhor falar para mim, eu vou ser o primeiro a obedecer. Vou ser o primeiro a fazer. É isso que nós precisamos prestar atenção. O Espírito Santo, Deus, Ele só tem o melhor para nós. Mas nós vamos lá com as nossas próprias mãos e pegamos, porque é ruim. Não é Deus que nos deu, mas nós vamos lá e pegamos. Por que pegamos? Porque não ouvimos a voz do Senhor. E por que trazemos para a nossa vida? Porque não ouvimos a voz do Senhor. Porque vamos nesses lugares, porque não ouvimos a voz do Senhor. Se ouvir o Espírito Santo, não vai. E quando nós escutamos o Espírito Santo, Ele sempre prepara o melhor para as nossas vidas. Entenda isso. Aprenda a ouvir. E Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Abra aí em Gênesis capítulo 12. De Gênesis. Gênesis capítulo 12, que vai dizer assim, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Qual que é? Se nós lermos só o versículo 2, nós vamos ver assim, olha, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecer-te o teu nome, e tu serás uma bênção. Só que tem o primeiro versículo. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Então muitas vezes nós queremos viver somente o versículo 2. Mas não queremos viver o quê? O versículo 1. Não queremos sair da nossa terra, não queremos sair do meio da parentela, não queremos ir para o lugar onde o Senhor vai nos mostrar. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos mudar em nada. Queremos sempre continuar o que do mesmo jeito. É por isso que a bênção do Senhor a Abraão estava condicionada a quê? A ele ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar, mas nesse lugar Deus faria dele uma grande nação. Ele seria abençoado e ele seria uma bênção. Então Abraão, o que ele tem que fazer? Deixar tudo para trás e sair caminhando no deserto, dizendo: o Senhor tem uma terra para mim e eu serei uma bênção. Muitas vezes a bênção ela está condicionada à confiança. Eu consigo confiar no Senhor? Eu consigo acreditar no Senhor muitas vezes? Será que se o Senhor falasse para mim: olha, vai lá na loja lá, tá vendo? Vai lá, eu quero dar um carro para você. Pode ir lá escolher. Vai lá escolher. Onde eu tenho que ir? Lá na Atlas. Pode ir lá. E você vai chegar lá e vai falar que eu tenho um carro preparado para você. Será que nós vamos ter fé para isso? Será que nós vamos ter fé para isso? Para ir, chegar lá, ver o carro. Não, vou fazer um test drive desse carro aqui, porque o Senhor falou que Ele me deu. Mas você vai comprar? Não, o Senhor me deu. Muitas vezes não vamos acreditar. Então entenda que a fé de Abraão, ela foi grande. Por quê? Porque ela saiu do seu lugar de segurança. Ele deixou a casa do seu pai, ele deixou a sua família, ele deixou os seus bens para andar no deserto em busca de alguma coisa que o Senhor ainda ia dar. Entenda que o Senhor não tinha dado. É por isso que a bênção muitas vezes ela está condicionada a alguma atitude que nós vamos tomar. E o Senhor vai falar: eu vou te dar, mas você pode ir lá receber?
Daí você fala, eu acho que não vai acontecer o milagre, não. Eu não tenho. Quando chega lá, cadê o dinheiro, Senhor? Porque sabe o que nós queremos? Que o Senhor deu o dinheiro na nossa mão, nós pegamos o dinheiro e você vai lá e compra o carro que você quer. Assim, qualquer um é fácil, não é fácil assim? Mas muitas vezes Deus ele quer estimular a nossa fé. É por isso que a bênção do Senhor muitas vezes está condicionada a isso, a ver se nós vamos fazer antes. E eu vou dizer, não, eu vou lá. Aonde que é? Qual carro que eu vou escolher? Eu vou fazer e Deus vai. Temos essa coragem? Quem tem essa coragem de fazer? É isso que nós vemos, irmãos. A nossa obediência a Deus, muitas vezes a nossa bênção está condicionada a isso. E muitas vezes não fazemos que nem Abraão. Abraão, a promessa dele é que ele seria uma grande nação, que o Senhor ia abençoar ele, que o Senhor ia engrandecer ele, que ele seria uma bênção. Mas era para ele sair da casa do pai dele e ir em direção ao deserto, a uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Ele não sabia que terra, ele não sabia que local, mas ele creu e falou assim, não, se Deus falou, ele vai me dar. Se Deus falou, ele vai fazer. Muitas vezes nós queremos receber as bênçãos, aquelas que não nos condiciona a fazer nada. Muitas vezes queremos receber a bênção, aquela que sentamos na cadeira e só esperamos o profeta levantar e entregar a bênção. Hoje o povo ele está mal acostumado. Por quê? Porque ele não quer se condicionar a nada. Aí se você falar para ele fazer alguma coisa, aí você fala assim, olha, a tua bênção está aqui, para você chegar na sua casa, você faz isso e aquilo. Ele vai dizer, sim, não vai fazer, não vai acontecer. Por quê? Porque a condição que Deus passou para ele receber a bênção, ele não é capaz de realizar. Então muitas vezes hoje falamos, por que não acontecem os milagres de antigamente? É porque hoje não temos a fé daquele povo. Porque aquele povo, quando Deus dizia alguma coisa, vai e faz, o povo ia e fazia. A mulher com azeite vai lá e enche as vasilhas de azeite. O que ela fez? Foi lá e encheu. Naamã mergulha 7 vezes no Jordão. Ele foi lá e mergulhou. É isso que muitas vezes nós precisamos entender. A bênção que Deus ele tem para nós, muitas vezes é condicionada a cada um de nós. Quem sabe muitas vezes Deus ele pede coisas simples. Ele diz assim, olha, comece a orar de madrugada, que eu vou te abençoar. Essa oração começa um dia, 2, depois dorme, perde o sono, dorme, não quer orar mais. Então muitas vezes Deus ele pede coisas simples para a nossa bênção estar condicionada e eu não consigo fazer. Mas eu quero o quê? A bênção. A bênção de Abraão é grande. Mas ninguém foi capaz de fazer o que Abraão fez. A bênção não veio primeiro. O milagre não veio primeiro. A terra não apareceu primeiro. Primeiro apareceu o que? A promessa. Tem promessa de bênção na sua vida. Mas você precisa sair e você precisa ir. Será que nós possamos, nesta noite, ouvir a voz do Espírito Santo e o que Ele pedir para nós fazermos, que nós possamos fazer. Abra aí a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 23. Números capítulo 23 e o versículo 25, Êxodo 23, 25. Que vai dizer assim, ó: servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti
as enfermidades. Entenda que aqui neste versículo o Senhor promete o que para nós? Ele diz assim que Ele vai abençoar o nosso pão, abençoar a nossa água e tirar do nosso meio todas as enfermidades. Mas o que eu tenho que fazer primeiro? Servireis ao Senhor vosso Deus. Eu tenho que servir. Pergunta para a pessoa do seu lado: você consegue servir ao Senhor? Você consegue servir ao Senhor? Então entenda que a bênção de abençoar o pão, abençoar a água e tirar do meio as enfermidades está condicionada a quê? Servir ao Senhor. Ou seja, é o Senhor que tem que me servir primeiro? É eu que tenho que servir ao Senhor. Mas quem quer servir ao Senhor primeiro? Primeiro ele quer que o Senhor o sirva. Entenda que as pessoas vêm à igreja não com o propósito de servir ao Senhor, mas com o propósito de que o Senhor faça o quê? Sirva a eles. Só que a minha bênção ela está condicionada nesse versículo ao contrário. Não, eu vou para a igreja porque eu quero servir ao Senhor. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Deus. É assim que o pessoal vem? Não. Ele já vem que, ó Deus, cura a minha vida, cura o meu filho, Senhor, liberta, Senhor, abençoa o meu celeiro, a minha casa. Ele vem pedindo um monte de coisa. Só que o Senhor ele vai olhar e vai dizer: você consegue me servir primeiro? Você consegue me adorar primeiro? Você consegue me buscar primeiro? Porque se eu e você servirmos ao Senhor, não precisamos nem pedir que Ele abençoe o nosso pão e a nossa água e tire do nosso meio as enfermidades. A Bíblia diz que quando eu consigo fazer isso, Ele faz as outras coisas por mim. Então não preciso pedir, eu apenas vou servir ao Senhor e o Senhor Ele vai fazer as outras coisas por mim. Ele vai ver a minha necessidade, Ele vai suprir, Ele vai ver onde eu estou precisando, Ele vai enviar, porque Ele vai olhar para mim e vai dizer que nós estamos o quê? Servindo a Ele. Então aprenda a servir ao Senhor. Aprenda a servir na casa dEle. Aprenda a servir diante dEle. A fazer o melhor. Para quem? Para Jesus. Para Deus. Então muitas vezes a nossa bênção ela está condicionada a servir. Só sabemos pedir, mas nunca nos dispomos a servir. E quando nos dispomos a servir, e o Senhor pede, faz isso para mim, fala aquilo por mim, vai em tal lugar para mim, você diz: ah, Senhor, é longe. Ah, Senhor, não tem jeito. Ah, Senhor, é difícil. Isso é servir? Servir é quando nós somos capazes de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu nunca vou falar não para o Senhor. Eu sempre vou falar sim. Será que você já disse isso para o Senhor? Senhor, eu nunca vou falar não. Tudo que o Senhor pedir para mim, eu vou falar sim. Porque sabe o que eu entendo? Deus ele não vai pedir nada e nós não somos capazes de fazer. Ele vai pedir tudo que nós somos capazes de realizar. E se ainda não somos capazes, a Bíblia diz que Ele nos capacita para fazer. É que muitas vezes nós não queremos servir, nós queremos ser servido. A igreja de hoje acostumou a ser servida e a não a servir. Só que a igreja de antigamente era diferente. Primeiro eles queriam, o que eles faziam primeiro? Servir. Se preocupavam com a casa, se preocupavam com como estava a casa, se preocupavam com como estava a igreja, se preocupavam com tudo. Eles queriam servir, ser útil para a obra do Senhor. E o que Deus fazia na vida deles? Deus os abençoava. Eles não precisavam nem pedir, porque o Senhor sabia qual era a necessidade e dava.
muitas vezes, quem sabe a minha e a sua bênção, ela não chegou ainda, porque nós não aprendemos a servir ao Senhor como Ele merece. Não aprendemos a servir como lhe é devido. Então que nós possamos entender que muitas vezes a nossa bênção, ela está condicionada a servir ao Senhor. Abra a sua Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28 e o versículo 2, que vai dizer assim, ó: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É quase o mesmo que nós lemos em Isaías 1,19. Mas aqui ele vai dizer: todas as bênçãos, essas bênçãos vão vir e elas vão te acompanhar, elas vão te seguir. Quando eu fizer o quê? Quando eu aprender a ouvir a voz do Senhor Deus. Quando eu aprender a obedecer, ou seja, ter obediência. Eu quero que as bênçãos me sigam. Só que hoje, por não obedecer e não ouvir a voz do Senhor, o que nós fazemos? Nós corremos atrás das bênçãos. Nós que corremos atrás. Tem um profeta abençoado, não vou lá pedir oração, eu preciso dessa bênção aí para a minha vida. Tem um grande homem de Deus, não, eu preciso lá ver, ouvir, porque eu preciso desse milagre. Se o Senhor aprender a obedecer e ouvir a voz de Deus, eu não vou correr atrás de nenhuma bênção. A Bíblia diz que elas me alcançarão. É elas que vão me alcançar. Eu não vou poder, eu não vou precisar sair do lugar onde eu estou, eu não vou precisar me movimentar, eu só vou precisar obedecer ao Senhor e ouvir a sua voz. Ouvir os seus mandamentos, ouvir a sua lei, ouvir aquilo que Ele tem para a minha vida. E vou dizer: Senhor, eu vou seguir. Sabe por quê? Porque o Senhor tem bênção para me alcançar lá na frente. E sabe por que as bênçãos do Senhor te alcançam? Porque muitas vezes é necessário ter um tempo de caminhar na presença do Senhor. É necessário ter um tempo para que elas venham e te alcancem. Porque você já começou a trilhar o caminho, a obedecer, a andar na presença, a ouvir a voz, a fazer tudo aquilo que o Senhor está pedindo. Só que em alguns momentos de nossas vidas, nós corremos atrás das bênçãos. Tem alguém orando, vamos falar: não, quero ver se tem alguma coisa para mim. Nós estamos acostumados a não cumprir esta palavra nas nossas vidas. Nós temos que aprender o que? A orar e a reivindicar as coisas. O que é reivindicar as coisas? É a oração que o rei Ezequias ele fez. O profeta disse que ele ia morrer, foi pregado domingo. Ele falou que ele ia morrer, falou: você vai morrer. E ele disse assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou um homem íntegro, que eu sou um homem fiel, que eu tenho integridade de coração, que eu andei na tua presença, que eu desviei do mal. Então, Senhor, eu não quero morrer. E o que aconteceu? O Senhor acrescentou os anos de vida para ele. Ele foi pedir oração para alguém? Ele foi em alguém orar? Não. Ele no seu quarto, em secreto, ele clamou ao Senhor e falou com o Senhor: Senhor, olha a minha vida. Olha como eu te sirvo. Olha como eu te
acrescente anos de vida. E o Senhor não fez? Fez. Mas será que quem aqui pode fazer uma oração dessa? Para fazer, primeiro tem que, para pedir, primeiro tem que fazer. A petição dele estava condicionada à vida que ele tinha na presença do Senhor. Então muitas vezes não temos vida com Deus. Como que as bênçãos vão alcançar as nossas vidas? Como que vamos fazer a oração que Ezequias diz: Senhor, o Senhor sabe como eu tenho te servido, como eu tenho me desviado do mal, como eu tenho integridade na tua presença. Entenda que a bênção de Ezequias estava condicionada à vida que ele tinha com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quando ele fala aqui que as bênçãos vão nos alcançar, é porque quando nós ouvimos, obedecemos e andamos na presença, então o Senhor diz que a bênção alcance ele, que a bênção alcance você, que a bênção me alcance, que a bênção alcance a cada um de nós. Mas primeiro nós precisamos o quê? Obedecer, ouvir, servir ao Senhor, estar na presença dele com todo o seu coração. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 25. E versículo 21. Mateus capítulo 25, versículo 21 diz assim: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então entenda que aqui, nessa palavra, Jesus ele vai dizer para aquele servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então muitas vezes nós queremos que Deus nos coloque sobre o muito. Só que a bênção de ser colocada sobre o muito, ela está condicionada à fidelidade no pouco. Se eu não for fiel no pouco, não tem como eu ser fiel no muito. E não tem como Deus ele me colocar no muito. Ele só colocou esse servo porque ele conseguiu ser fiel no pouco. O pouco que ele tinha, ele era fiel. O pouco que ele tinha, ele não murmurava. O pouco que ele tinha, ele não reclamava. O pouco que ele tinha, ele não dizia que não dava para nada. O pouco que ele tinha, ele não dizia está faltando. Mas o pouco que ele tinha, ele era grato ao Senhor. E com o pouco que ele tinha, ele aprendeu a fazer as coisas, a resolver as coisas. E quando ele conseguiu ser fiel no pouco, o Senhor diz assim: olha, sobre o muito eu vou te colocar. Porque Deus sabia que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se ele é fiel no pouco. Mas aquele que é infiel no pouco, ele vai ser infiel no muito. E muitas vezes aquele que é infiel no pouco, ele tem a desculpa: se eu tiver muito, Senhor, eu vou ser fiel. Sabe quanto vai ter muito? Não vai ter. Por quê? Porque Deus ele está olhando para a sua fidelidade. Que nós possamos aprender
que muitas vezes as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas, primeiro Ele vai olhar a nossa fidelidade. Primeiro Ele vai olhar como que nós estamos andando. Primeiro Ele vai olhar se realmente aquilo que Ele prometeu está condicionado àquilo que nós vamos receber. Esse versículo é interessante, você pode meditar nessa parábola, é muito interessante. Entenda, o Senhor Ele quer nos colocar no muito. O Senhor tem o muito para as nossas vidas. O Senhor Ele tem coisas grandes para fazer. Mas Ele pergunta, está sendo fiel um pouco? Está sendo fiel um pouco? Com muito eu tenho para você. Com muito eu tenho para te dar. Mas para o muito acontecer, é necessário ser fiel aonde? No pouco. Sermos fiel no pouco. Que cada dia possamos entender e aprendermos a palavra do Senhor. Eu garanto para você, se você for fiel no pouco, você vai poder até orar e dizer, Senhor, o Senhor tem visto a minha fidelidade. O Senhor tem visto que eu tenho agradecido, que eu tenho buscado, que eu tenho te louvado com o meu pouco. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para me colocar no mundo. É a fidelidade. E o Senhor, Ele olha tudo isso. Mas muitas vezes não queremos ser fiel. Abra a sua Bíblia, o livro de Josué, capítulo 1. Vamos primeiro lá para Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, e o versículo 9. E vai dizer assim, guardai, pois, as palavras deste conceito e cumpri-as, para que prosperei em tudo quanto fizeres. Ou seja, muitas vezes nós queremos prosperar em tudo quanto nós vamos fazer. Então, a primeira parte vai dizer, guardai, pois, a estas palavras de conselho. Ou seja, as palavras a qual Moisés tinha dado para o povo era a lei. E diz assim, olha, vocês querem prosperar em tudo quanto vocês fizerem, guarde essas palavras. Ou seja, cumpre essas palavras. E vocês vão prosperar em tudo o que vocês fizerem. Vamos lá para Josué. Só virar a página um pouquinho e já chega. Em Josué capítulo 1. E o versículo 8, que vai ser quase a mesma coisa que Deus falou para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, qual era a bênção para Josué e a bênção para aquele povo? Estava condicionada em eles meditarem, lerem e cumprirem a palavra sobre a vida deles. Então esta palavra ia fazer com eles iam prosperar. Essa palavra ia conduzir a eles prudentemente. Em tudo que eles colocassem a mão, eles seriam abençoados, bem-sucedidos. A bênção do Senhor
essas bênçãos é para as nossas vidas. Essa bênção aqui é para mim e para você. E o que eu preciso fazer? Somente ler a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra, cumprir a palavra. E muitas vezes eu não cumpro essa palavra. Muitas vezes eu não faço ela nem para ser abençoado. Ele manda meditar no livro dessa lei dia e noite. E ter o cuidado de cumprir tudo o que está escrito. E então fará prosperar o teu caminho. Entenda isso. Você quer prosperidade sobre a sua vida? Há um versículo ótimo de prosperidade, uma promessa de Deus, Deus falando ao povo que Ele pode prosperar. Eu só tenho que cumprir a palavra. Eu só tenho que fazer o certo. Eu só tenho que obedecer os mandamentos. Então a bênção do Senhor aqui ela está condicionada a aprender, a ler, a meditar, a estar com essa palavra todos os dias lendo, escondendo ela dentro de você, para que o quê? Para que a bênção do Senhor ela venha sobre a sua vida, para que você venha a prosperar. Deus ele tem prosperidade para a sua vida. Só que eu não posso falar que só que Deus tem prosperidade. Ele tem prosperidade se você meditar na lei do Senhor. Ele tem prosperidade se você tiver cuidado de fazer tudo o que está escrito. Ele tem prosperidade se você estiver disposto a cumprir a palavra do Senhor. Nós estamos dispostos a fazer isso? Então Deus ele vai prosperar as nossas vidas. É que muitas vezes queremos que as contas sejam pagas, queremos que os problemas sejam resolvidos, queremos que onde nós colocamos as mãos vai para frente. E o Senhor ele olha para nós, o Espírito Santo ele vai falar no nosso coração. Aonde está a obediência à minha palavra? Aonde você tem cumprido a palavra na sua vida? Aonde você tem meditado? Você tem lido aonde? Eu não vejo você pegar a Bíblia nenhuma vez no dia. Quanto mais à noite. Eu não vejo você orar. Vejo você meditar na palavra. Cadê a palavra? Não está lendo? A Bíblia diz, medita nessa palavra dia e noite. Nós nem pegamos a Bíblia na mão. Quando pegamos é para pregar. Vai pregar, opa, hoje eu preciso ler. Eu vou pregar. Não. Sabe por que eu preciso ler e meditar na palavra? Para Deus prosperar a minha vida. Aleluia. Porque quando eu leio, eu me torno um cumpridor da palavra. Eu começo a ver e dizer, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E automaticamente, quando eu vou fazer e vou cumprindo a palavra, Deus ele vai prosperando a minha vida. Deus ele vai mudando a minha situação. Mas muitas vezes eu só estou orando, Deus prospera a minha vida. E Deus olha, mas você não está lendo a minha palavra. Você nem pega esta palavra na mão. E aqui quando eu falo palavra, irmãos, não importa se a Bíblia está no celular, se ela está no tablet, se ela está no computador, porque a Bíblia hoje está em vários lugares. Ela continua sendo a palavra. Mas você precisa fazer o quê? Ler. Meditar. Não adianta a Bíblia estar aqui e você não está meditando. Não adianta a Bíblia estar no celular e você nunca abre ela para ler. Você abre o Facebook, abre o TikTok, abre o WhatsApp, abre o YouTube, mas a Bíblia não abre, não adianta nada também. Então nós temos o que? Aqui para meditar o que? Na lei do Senhor, de dia e de noite, para teres o cuidado em cumprir essa palavra. Então cumpra essa palavra. Quer prosperar? Medita na lei. Eu garanto para você, se você começar a ler a palavra, como nós estamos no estudo, olha que gratificante, nós lemos o Novo Testamento inteiro. Acabamos este mês. Quem leu todos os livros certinho, a qual nós passamos um capítulo por dia, nós lemos alguns livros do Velho Testamento e o Novo Testamento, e o ano nem acabou, nós já lemos todo o Novo Testamento. Olha que bênção para as nossas vidas.
Olha que aprendizado. Então, isso é meditar, é você lembrar da palavra todos os dias. Opa, eu tenho um compromisso, eu preciso levar. Preciso meditar nela, preciso aprender com ela. E a Bíblia diz que enquanto fazemos isso, o Senhor Ele vai prosperar as nossas vidas. Abre a sua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. E o versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Que vai dizer assim, ó: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus ele olha para os discípulos e olha, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem. É isso que nós queremos muitas vezes ouvir do Senhor, né? Senhor, fala para mim que eu posso pedir tudo o que eu quero. O Senhor está falando nesse versículo. Você pode pedir tudo o que você quiser. Mas este pedido de pedir tudo está condicionado ao quê? Se você estiver em Cristo e as palavras deles estiverem em nós. Então entenda que, além aqui de o Senhor falar assim, você pode pedir tudo o que você quiser que eu vou fazer. Só que aqui, a condição é o quê? Eu tenho que ter duas coisas. Primeiro, eu tenho que estar em Cristo. E segundo, as palavras dele têm que estar